quarto ano M2. Tia André está de volta para a segunda videoaula de matemática. Vamos iniciar com as correções que estão na página 164 até 173, que foram as atividades finais. 1. Identifique se os desenhos a seguir representam paralelas ou perpendiculares. Paralelas não se encontram, perpendiculares sim, se cruzam, né? Então, o primeiro desenho, a faixa aí de pedestre, né? Paralelas. Ao lado, a cruz, perpendiculares. Embaixo, perpendiculares. Ao lado, essas prateleiras, paralela. 2, escreva 2 exemplos de paralelas e B perpendiculares, é uma resposta pessoal. 3, observe o mapa a seguir. Cite 2 ruas que possuem a mesma direção. Aqui nós temos Rua Primavera, Rua Verão, Rua Outono, Rua Inverno, ou então Rua Tristeza, Rua Saudade, Rua Paz e Rua Alegria. B, as ruas que você citou são paralelas entre si? As ruas possuem a mesma direção, então elas são paralelas entre si. C, qual dessas ruas possui o mesmo sentido? A Rua Primavera e Rua Outono, a Rua Verão e a Rua Inverno. D, cite 2 ruas perpendiculares entre si. Aqui há várias respostas possíveis, né? Todas as ruas na horizontal são perpendiculares e todas as ruas na vertical e vice-versa, ok? Elas têm a mesma direção e o mesmo sentido? Não, né? Porque perpendiculares, elas nunca têm a mesma direção, tá? Então, aqui, vocês observaram esse mapa, ficou muito fácil. Tia Andréia, não entendi. Não se preocupe que na live Tia Andréia vai estar tirando todas as dúvidas, tá bom? Na página 166, número 4, observe o mapa. A, descreva em seu caderno 2 caminhos diferentes para ir da casa da Duda à escola, obedecendo o sentido da circulação indicado pelas setas. É uma resposta pessoal também. B, desenhe no mapa o caminho mais curto para ir da casa do Theo à papelaria. Também uma resposta pessoal. C, identifique no mapa 2 ruas paralelas usando a cor verde. Nós temos Rua do Clube, Rua da Farmácia, Rua da Escola e Rua do Mercado são paralelas entre si, tá bom? E depois também tem a Rua da Padaria, Rua do Hospital, Rua da Rodoviária, Rua da Papelaria também são paralelas entre si. D, identifique no mapa 2 ruas perpendiculares usando a cor laranja. Por exemplo, há várias ruas aqui, há várias respostas possíveis, tá? Perpendiculares, aquelas que cruzam, tá bom? Então, aqui vocês vão observar que tem algumas ruas que vocês podem estar escolhendo. Por exemplo, a Rua do Hospital com a Rua da Escola. A Rua do Hospital com a Rua da Farmácia, tá bom? Página 167, 5. Ajude a Beca a encontrar o caminho mais curto para a sua casa. Cada um fez a sua, uma resposta pessoal, lembrando que não poderiam cobrir o contorno em verde, tá? Considerando o lado do quadradinho como unidades de medida, descubra a distância que Beca irá percorrer. O caminho mais curto mede 18 lados de quadradinho, tá? 6. Observe as figuras e responda. A, qual delas possui o maior contorno? Aqui embaixo que estão as figuras. A figura 3. B, qual delas possui o menor contorno? A figura 4. Número 7. Considerando o lado do quadradinho como unidade de medida de comprimento, desenhe na malha quadriculada a seguir 4 figuras diferentes de contorno igual a 12 lados. Também uma resposta pessoal. Número 8, volte à figura que você desenhou na atividade anterior. Aí a letra A pede para que numerassem de 1 até 4 e a B, considerando cada quadradinho da malha quadriculada como unidade de área, escreva a área correspondente a cada figura, tá? Então, a primeira figura, se vocês fizeram e pintaram 5 quadrados, vocês vão colocar 5 quadrados.
a quantidade de quadrado, porque a área ela é representada por cada quadrado, tá? Então, vocês vão colocar de acordo com cada desenho a quantidade de quadrado. Página 169, número 9. Observe as figuras a seguir. A. Qual delas possui o maior contorno em volta, né? A figura 2 e 3. B. Qual delas possui a maior área e a menor? A maior área é a figura 5. A menor são as figuras 1 e 4, porque elas possuem a menor área. 10. Observe as figuras e responda. A. O que elas têm em comum? Todas as duas figuras são formadas por 5 quadrados. B. Agora compare o contorno das duas figuras. O que você descobriu? A figura verde, ela possui 12 unidades de contorno. E a figura laranja possui 10 unidades. C. Agora é a sua vez. Desenhe na malha quadriculada a seguir duas figuras de 6 quadrados de área que possuem contornos diferentes. Então, os desenhos foram diferentes, porém a quantidade de quadrado foram os mesmos. Página 170, 11. Desenhe na malha quadriculada a seguir 3 retângulos diferentes com a área igual a 24 quadrados. Então, vamos lá. Uma resposta pessoal que a tia Andréia vai estar corrigindo depois, mas as 3 figuras têm que ser diferentes. 171, 12. Observe a figura a seguir. A. Qual é a área dessa figura usando o quadrado como unidade de medida? Então, vamos lá. 12 quadrados e meio. Por quê? Vamos contar a quantidade de quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadrados, ok? Então, aí eu observo que tenho 9 quadrados certinho, pintados. E quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Lembra que a tia Andréia falou que juntando 2 triângulos formam um quadrado? Então, a gente tem 9 quadrados. Então, vamos lá. Se eu juntar esses 2 triângulos aqui, eu vou ter 10 quadrados. Sobram 5 triângulos. Juntando mais esse, 11 quadrados. Juntando mais esses, 12 quadrados. E sobrou a metade de um triângulo. Então, eu tenho 12 quadrados e meio. B. Lembre-se da relação entre as áreas do quadrado e do triângulo e responda sem contar o número de triângulo. A área dessa figura é igual a quantos triângulos? É só vocês pegarem. Quantos quadrados vocês tiveram? 12. Então, eu sei que um quadrado, né, um triângulo é o dobro de um quadrado. Então, eu vou pegar 12, multiplicar por 2, eu vou encontrar 24. E não sobrou uma metade de um triângulo? Lá em cima a gente não colocou 12 quadrados e meio na letra A? Então, o que eu faço? 12 vezes 2, 24. Mais esse triângulo que sobrou. 12 vezes 2, 24. Mais um triângulo, 25. Então, a resposta, 25 triângulos. 13. Desenhe na malha quadriculada 3 figuras diferentes de área igual a 15 triângulos. Vocês podem estar fazendo a área, que são os quadrados, né, completo, e o triângulo, que é a metade do quadrado. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. As primeiras setas aí, paralelas. Para frente, para cima, para baixo, esquerda, para trás, direita, sentido. Vertical e horizontal, quando a gente fala de direção. Essas retas embaixo aí, vocês podem ver essas setas que elas se encontram, se cruzam, então são perpendiculares. Na página 173, o primeiro desenho, contorno, e o segundo, área. Agora nós vamos para o capítulo 9, na página 174. Que figuras são estas? Quais figuras geométricas você é capaz de perceber na obra que Luquinha e Duda estão observando? Aqui existem várias figuras geométricas. Então, quais são as figuras que vocês podem observar aqui? Esta obra chama Soldados Jogando Cartas. Quantos soldados você consegue identificar na pintura?
sabe o que é cubismo? Você conhece outras obras parecidas e artistas? Então, a gente vai aprender justamente isso nesse capítulo. Prestem bem atenção. Página 176, o que são polígonos? Observe as figuras a seguir e ajude Torugo e Nina. O professor de Nina e Torugo pediu que eles classificassem essas figuras em 2 tipos diferentes. Para isso, eles precisaram definir características. Escolha 2 características e classifique em seu caderno as figuras em 2 grupos. A gente pode ver aqui que algumas figuras têm curvas e outras não, são retas. Já é uma característica. Algumas também são abertas e outras estão fechadas. Outra característica. 177, sistematizando. Polígono é uma figura geométrica plana que tem um contorno fechado e não possui partes curvas. Ou seja, ela é feita de retas e tem que ser fechada, tá? Então, vamos marcar isso. Polígono é uma figura geométrica plana que tem um contorno fechado e não possui partes curvas. 2. Preencha os quadros a seguir com as figuras da página anterior para descobrir qual delas são polígonos. Letra A. Classifique as figuras quanto ao seu contorno. Primeira, contorno fechado e a segunda, contorno aberto. Contorno fechado são aquelas figuras que estão fechadas e aberto é aquelas que estão abertas, tá? Elas não foram fechadas. Por exemplo, a figura estrela. A estrela, ela tá toda fechadinha e ela é reta, né? Cada desenho é uma reta. Já o contorno aberto não. O contorno aberto, ele não é fechado. Então, é muito fácil. É só vocês observarem, tá? E classificar essas figuras. B. Classifique as figuras de contorno fechado quanto à presença ou não de partes curvas. Então, possui partes curvas. Aqui, ó, o círculo, o coração, o triângulo aí, né? Esse triângulo aí, se vocês observarem, embaixo ele tem uma parte curva. E as que não possuem as partes curvas são aquele triângulo mesmo, de forma reta, o retângulo, a estrela. Aí vocês vão observar e vão classificar. A página 178, Beca viu que Torugo e Nina estavam fazendo e resolveu tentar classificar os polígonos a seguir. De acordo com os critérios de classificação trabalhados na atividade anterior, ajude Beca a identificar quais das figuras abaixo podem ser classificadas como polígonos, circulando-as. Qual dessas figuras são polígonos? Lembrando que polígonos é uma figura geométrica plana que tem um contorno fechado e não possui partes curvas. Então, vocês vão observar, vocês vão observar e vão circular essas figuras que são polígonos. Página 179, polígonos especiais. Todo polígono de 3 lados recebe o nome de triângulo. Desenhe usando uma régua 2 triângulos diferentes no espaço a seguir. Vocês vão desenhar triângulos diferentes, tá ok? 2. Todo polígono de 4 lados, com os lados opostos paralelos, recebe o nome de paralelogramo. Desenhe usando uma régua 2 paralelogramos no espaço a seguir, ok? Vocês vão fazer, então, retângulos aqui. Vocês podem fazer de várias formas, tá? E também vocês vão usar a régua. Sistematizando, todo polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Todo polígono de 4 lados, que possui os lados opostos paralelos, é chamado de paralelogramo. Então, vocês vão marcar isso aí também com marca-texto. Usando a malha quadriculada para medir. Agora você vai trabalhar com figuras geométricas desenhadas em malhas quadriculadas. Medir ângulos e identificar lados paralelos e perpendiculares usando os quadradinhos da malha. Vamos lá?
Recorte as figuras no material de apoio, elas serão utilizadas nas próximas atividades, junto com a malha quadriculada acima. Lá na página 427 e 429, vocês vão recortar aquelas figuras. 1. Discuta com seu colega e responda. A princípio, vocês vão discutir com o responsável. Como podemos usar a malha quadriculada para identificar qual dessas figuras são paralelogramos? Se necessário, volte à página anterior para lembrar as características de um paralelogramo. Redija um pequeno parágrafo em seu caderno explicando suas estratégias, ok? 2. Página 181. Separe as figuras que vocês identificaram como paralelogramo. São figuras retas que não possuem contorno, ok? E são fechadas. Reproduza o quadro a seguir em seu caderno. Use as figuras como molde para preenchê-lo. Veja como Nina está fazendo. Vou contornar estas figuras com um lápis e usá-las com molde para resolver essa atividade. Vocês vão fazer no caderno isso aqui, ó, paralelogramo. E vão pegar as figuras que são polígonos e vão contornar no caderno. Vocês vão achar aí as figuras retângulo, quadrado, paralelogramo. Tem vários retângulos aí, tem os mais finos, os mais largos, tá bom? E vão fazer aí essas figuras, o losango também. 3. Como podemos usar a malha quadriculada para identificar quais paralelogramos possuem todos os ângulos retos? Discuta com seu colega e redige um pequeno texto explicando sua estratégia. Ou seja, vocês têm que entender que as linhas perpendiculares de malha para medir os ângulos dessas figuras, né? Vocês têm que perceber isso, tá ok? Que são capazes realmente, né, de usar essas linhas perpendiculares para malha para medir os ângulos da figura. Nesse momento, os ângulos, eles devem ser tratados como retos, tá? Maiores que o ângulo reto ou menores que o ângulo reto, ok? Então, a gente vai perceber, ó, como podemos usar a malha quadriculada para identificar quais paralelogramos possuem todos os ângulos retos, tá bom? Os ângulos retos é aquele que nós aprendemos. Isso aqui depois na live a tia Andréia vai explicar melhor. Lá em cima tá dizendo assim, os paralelogramos que possuem todos os ângulos retos são chamados de retângulos, tá bom? Embaixo, o paralelogramos que possuem todos os lados iguais são chamados de losangos. 4. Como podemos usar a malha quadriculada para identificar os paralelogramos que possuem todos os lados iguais? Redige um pequeno texto explicando as suas estratégias. Vocês vão usar o lado, né, dos quadrados de malha como unidade de medida. Aí vocês vão estar escrevendo. O que vocês observaram, né? 5. Reproduza o diagrama da página seguinte em seu caderno e use as figuras que vocês identificaram como molde para preenchê-lo. Aqui a gente tem o paralelogramo, retângulo, losango. Então, vocês vão escrever no caderno. Paralelogramo, uma setinha, retângulo e a outra seta, losango. O que for retângulo, vocês vão colocar ali, tá? Vocês vão colocar retângulo, vocês vão colocar o quadrado, vocês vão colocar, porque vocês vão observar que tem retângulo mais fino, tem quadrado mais largos, maiores, né? Tem retângulo também mais largo do que aquele fininho que vocês vão encontrar. E os losangos também, vocês podem colocar o quadrado, vocês podem colocar o losango, que é aquela figura, né? Que ela faz exatamente esse contorno. Ok? E embaixo vocês vão puxar uma seta e vão escrever qual a figura que vocês podem observar que se repetiram tanto no retângulo quanto no losango. Vocês vão reparar que foi o quadrado. Então, vocês vão colocar quadrado e vão desenhar os quadrados que se repetiram. Página 184, é lógico. 1. Observe o diagrama da página anterior e discuta com seu colega. Qual figura deve ser colocada no quadro verde? Você é capaz de nomeá-lo? Naquele quadro verde,
que é o de baixo aqui, qual foi a figura? O quadrado. Redige um pequeno texto no espaço a seguir, justificando a sua escolha. Por quê? O quadrado ele é ao mesmo tempo um retângulo, porque ele possui todos os retos, todos os ângulos retos, tá? E um losango, porque ele possui todos os lados iguais, né? O retângulo ele possui todos os ângulos retos. Todos os encontros de um retângulo, vocês podem observar que tem um ângulo reto. E o quadrado também. E no losango, todas as figuras, né? Todos os lados do losango, todo o contorno do losango possui lados iguais. Agora vamos usar a malha quadriculada para classificar os triângulos que você recortou do material de apoio. 6. Desenhe no caderno um quadro igual ao da página seguinte. Identifique as figuras pedidas e use-as como molde para preenchê-lo. O quadro seguinte está aqui na página 185. Aí tem A, B, vocês primeiro vão colocar A, B, C, D, deixando um espaço, porque vocês vão ter que estarem desenhando as figuras. Então, olha só. A, triângulos que possuem um ângulo reto. B, triângulos que possuem um ângulo maior que ângulo reto. O ângulo reto é aquilo que a gente aprendeu. São os encontros, né, dessas figuras. Elas têm que formar, ó, o ângulo reto. Também pode ser em cima, ok? Então, na letra A, vocês vão colocar os triângulos que possuem ângulo reto. Depois, os triângulos que possuem um ângulo maior que o ângulo reto. São os triângulos, né, escaleno. C, triângulos que possuem todos os ângulos menores que o ângulo reto. Vocês vão achar os isósceles, o equilátero. D, triângulos que possuem todos os lados iguais. Vocês vão observar, podem estar medindo, né? Com a régua fica mais fácil. Letra E, triângulos que possuem apenas dois lados iguais. E letra F, triângulos que possuem todos os lados diferentes, tá bom? Aí vocês vão estar fazendo. Qualquer dúvida, nós estaremos tirando na nossa live. Não se preocupe, tia Andréia vai estar ajudando vocês. Podem fazer com calma. Utilizem a régua, porque a régua fica muito mais fácil para vocês identificarem essas informações, tá bom? Tia Andréia vai ficando aqui com a segunda videoaula de matemática. Façam com muita atenção e até a próxima.